Tá, então, o Conselho, após votação, anuncia a todos os presentes, aqueles que acompanham, aos acusados que acompanham por videoconferência, que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou os acusados Alisson, Neuciele e Lino, conforme foram pronunciados, denunciados e pronunciados, então, por todos os crimes narrados na denúncia. De outro lado, o Conselho de Sentença absolveu o acusado Guilherme de todas as imputações lançadas na denúncia. Passando a dosagem da pena com relação ao Alisson, fato 1 da denúncia, reconheci as circunstâncias na primeira fase da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, estabelecendo a pena base em 21 anos. Na segunda fase, a confissão qualificada do acusado de um lado, as duas outras qualificadoras remanescentes. No confronto dessas circunstâncias, a pena intermediária restou estabelecida em 26 anos e 3 meses de reclusão. Na última fase, com relação aos homicídios consumados, a pena se manteve em 26 anos e 3 meses, e com relação aos tentados, por aplicação da fração de 1/3, a pena foi estabelecida em 17 anos e 6 meses para cada uma das tentativas. Isso com relação ao fato 1. Com relação ao fato 2, o crime de roubo. Na primeira fase, os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias, a pena base 6 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase, a reincidência do Alisson, pena intermediária 7 anos e 3 meses. Na última fase, aplicando a causa de aumento do emprego de arma de fogo, pena definitiva 12 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Com relação ao fato 3, tentativa de homicídio do Lino, na primeira fase, a culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias, pena base 21 anos de reclusão. Na segunda, confissão qualificada de um lado, reincidência do outro, pena intermediária 22 anos e 9 meses de reclusão. E na última fase, por aplicação da fração máxima de redução, 7 anos e 2/3, né, a fração máxima de redução, 2/3, em razão da tentativa branca, pena definitiva 7 anos e 7 meses de reclusão. Pela somatória de todas as penas, em razão do concurso formal impróprio e concurso material com relação aos demais fatos da denúncia, a pena total do acusado Alisson, 107 anos e 2 meses de reclusão. Regime de cumprimento inicial fechado, sem possibilidade de substituição e suspensão da pena e com manutenção da prisão preventiva do Alisson. Com relação à acusada Neuciele, fato 1 da denúncia, na primeira fase, as circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias, a pena base 16 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, menoridade e o motivo e meio cruel, né, as duas qualificadoras remanescentes e a menoridade, pena intermediária estabelecida em 19 anos e 3 meses de reclusão. Na última fase, com relação aos consumados, a pena se mantém em 19 anos e 3 meses, com relação aos tentados, pela aplicação da fração de 1/3, 12 anos e 10 meses de reclusão. Fato 2, roubo, na primeira fase, apenas as circunstâncias do crime, 4 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase, a menoridade da Neuciele, a pena retorna ao mínimo 4 anos. Na última fase, o emprego de arma de fogo, a fração de 2/3, a pena resta estabelecida em 6 anos e 8 meses e 10 dias multa na fração mínima apontada pelo Código Penal. No último fato, fato 3, primeira fase, circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do crime, pena base 16 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, a confissão qualificada, a menoridade, a pena restou estabelecida em 12 anos, 4 meses e 15 dias, a pena intermediária. E na última fase, por aplicação da fração máxima de 2/3, em razão da tentativa branca, 4 anos, 1 mês e 15 dias, a pena definitiva. Mesma regra no concurso de crimes, formal impróprio e material, somatória das penas da Neuciele, 74 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, regime fechado, sem possibilidade de substituição, suspensão e manutenção da prisão preventiva da Neuciele. Com relação ao acusado Lino, na primeira fase da dosagem penal, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, pena estabelecida em 16 anos e 6 meses de reclusão na primeira fase. Na segunda fase, a confissão qualificada, o motivo meio cruel, né, são as duas qualificadoras remanescentes. A pena intermediária, estabelecida em 20 anos e 7 meses e 15 dias de reclusão.
Com relação aos consumados, na terceira fase é a pena que torna definitiva, uma vez que não há causa de aumento ou diminuição de pena. Com relação aos tentados, por aplicação da fração de 1/3 de diminuição da tentativa, 13 anos e 9 meses para cada tentativa de homicídio. Com relação ao fato 4 da denúncia, o crime do artigo 243 do ECA, a pena definitiva estabelecida no mínimo legal em 2 anos de detenção e 10 dias multa na fração mínima assinalada no Código Penal. Concurso é o concurso formal impróprio, concurso material com relação ao fato 4 da denúncia, totalizando 68 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos de detenção, mais 10 dias multa na fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Regime de cumprimento é o fechado, sem possibilidade de substituição e suspensão, com manutenção da prisão preventiva do Lino e as disposições finais da sentença condenatória. Pelo Ministério Público, interesse desde já de recorrer, doutor? Não, o Ministério Público não tem interesse. A defesa técnica do acusado Lino, doutor, tem interesse imediato de recorrer, doutor? Tá. O doutor já interpôs recurso, então, defesa do Lino. Com relação aos acusados Neuciele e Alisson, as doutoras interpõem recurso desde já? Tá. Recurso, então.